Nós vamos falar hoje sobre Salmos não. Tá bom, né, irmãos? Bate só um pouquinho o fundo musical. Nós vamos falar sobre Jó. Diga glória a Deus. A gente vai ler Jó capítulo 1. Nós vamos ler versículo de 1 a 6. Depois capítulo 2, nós vamos ler de 1 a 6. Que diz assim: havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro, correto, temia a Deus e se afastava do mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda a região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festa, Jó mandava chamar os seus filhos a fim de purificá-los. Levantando-se de bem a bem cedo, oferecia um holocausto em favor de seus filhos, pois pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. E essa era a prática habitual de Jó. Versículo 6, certo dia os anjos vieram à presença do Senhor. E Satanás, o acusador, veio com eles. Capítulo 2, certo dia os anjos vieram outra vez à presença do Senhor. E Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou, você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é homem íntegro, correto. Ele teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu sua integridade, apesar de você me ter instigado e prejudicá-lo sem motivo. Satanás respondeu, pele por pele. O homem dará tudo que tem para salvar a sua própria vida. Estende tua mão e tira a saúde dele. Certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, diz o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Vamos curvar as nossas frontes, Pai. Estamos diante da Tua presença, diante desse livro maravilhoso de Jó, no qual nós vamos meditar, nós vamos aprender sobre ele hoje. Que o Senhor possa, Deus, trazer as instruções que o Senhor tem para o nosso coração. Que o Senhor possa, Deus, nós damos legalidade a Ti. Nós damos, ó Pai, legalidade para que o Senhor acesse o nosso interior, acesse as profundezas da nossa alma, dos nossos pensamentos. Acesse, ó Deus, tudo que nos faz ser, Deus, quem nós somos. E transforme um homem segundo o seu coração. E transforme a mulher segundo o seu coração. Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, possamos ouvir, meditar e colocar em prática tudo o que é ministrado nesse lugar. Nos ajude, Senhor, para que a Tua palavra tenha uma terra fértil e possa crescer e prosperar a 100 por 1. Em nome de Jesus. Amém! Quem gosta de Jó, diga amém. Quem não gosta da mulher de Jó, diga amém. Quem não gosta dos amigos de Jó, diga amém. Né? E quem gosta do dinheiro de Jó, diga amém. Oh, glória! Glória a Deus! Irmãos, estudar Jó é sempre um desafio para o nosso coração. Porque não tem como falar Jó e não
entrar automaticamente numa balança divina. Porque você vê Jó, um homem que Deus falou que não havia na terra alguém como ele. Aí você vai, e eu? Não só isso. Deus fala, não tem ninguém na terra como ele. Em níveis de piedade, obviamente. Ele é reto. Ele é íntegro. E ele se desvia do mal. Quer botar mais pimenta nessa expressão? Já não tinha Bíblia. Quer botar mais fogo nessa expressão? Já não tinha igreja para ir. Quer botar mais peso nessa expressão? Em Jó não habitava o Espírito Santo como em nós habita. Aí você vê a balança fazendo, né? Tchau. Aí você faz, Deus tenha misericórdia de mim. Não é verdade? Sabe, gente, esse é um relato que a maioria de nós conhecemos. E ele começa em um certo dia, quando Deus decide reunir os anjos. Nós não sabemos o motivo. Apenas Deus diz que Deus chamou os seus anjos para uma reunião. E a Bíblia diz que Satanás apareceu no meio deles. Nós não sabemos como, de quais modos, por que essa permissão divina. Porque nós sabemos que a natureza do diabo é contrária à natureza de Deus. Em Ezequiel está escrito que se o diabo se aproximar da glória de Deus, ele se autodestrói. Então, por um motivo único, específico e particular, Deus faz uma reunião com os seus filhos, anjos, porque algumas versões antigas falam filhos, e curiosamente Satanás aparece. Curiosamente, Deus provoca Satanás. Diga glória a Deus por isso. Sabe o que ele diz? De onde você vem, Satanás? E aí o diabo faz o quê? Eu venho de passear e rodear pela terra. Olha um pouquinho de sarcasmo de Deus. De onde tu vens? Tu não tem casa. Aí ele responde, eu estou rodando por aí. Estou rodando por aí, estou rodando. Estou querendo alguém para destruir, estou querendo alguém para derrubar. Aí Deus vem com outra provocação. Viste meu servo Jó? Aí o diabo fica, tipo aquele que eu não consegui derrubar. Aquele que eu já tentei de tudo e não consegui. Aí o diabo fez, eu sei quem é Jó. Observasse meu servo Jó. Olha o que Deus fala de Jó. Não tem ninguém na terra semelhante a ele. Em outras palavras, ele é o homem mais piedoso da sua geração. Segundo, ele é um homem íntegro. Sabe o que significa ser íntegro? É aquilo que você é quando você está dentro de casa com as portas trancadas, onde ninguém vê. Isso é integridade. Deus diz, ele é um homem reto. Traduzindo, pastor, é aquilo que ele é em público. Ele é um homem que se desvia do mal. O que significa isso, pastor? Deliberadamente santo. Aí Deus provoca Satanás. E aí? E aí, Satanás? Aí o que o diabo diz? Também. O Senhor colocou uma muralha ao seu redor. O Senhor prosperou financeiramente. O Senhor abençoou a sua família. Tudo que ele toca prospera. Tudo que ele fala é abundância. Também. Sabe, nessa resposta duvidosa de Satanás, ele levanta algumas teses contra Deus. Eu quero que você entenda por que Deus permitiu isso na vida de Jó. Satanás, no seu argumento, ele levanta algumas teses contra Deus. Ele argumenta no meio dos anjos que ninguém adora a Deus pelo que ele é, e sim pelo que ele dá. Satanás traz argumentos como se as pessoas só se aproximassem de Deus por aquilo que recebem dele e não pelo caráter dele. Satanás argumenta que Jó só se aproxima de Deus porque descobriu que Deus dá lucro.
Parece com algumas teologias hoje em dia, sim ou não? Parece. Se parece é porque é uma teologia de Satanás. Com isso, Satanás levanta duas primeiras teses. Ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese, ninguém ama mais a Deus do que a sua própria família. Aí Deus, vamos ver, tá certo. Deus chama Jó, na sua soberania diz, Jó vai ser o meu advogado. E Deus permite que o diabo toque na vida de Jó. Deus permite, diga assim, Deus permite. Mas não toque na sua vida. O que eu aprendo com esse versículo? Que o diabo é um ser limitado. Que ele só pode ir até onde Deus permitir e nem mais 1 milímetro. Lutero diz, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ei, deixa eu te lembrar que o diabo não é um Deus caído, ele é apenas um anjo caído. Que o nosso Deus é um único Deus que manda tudo em todos. Que Cristo é o Deus que tem as chaves da vida e da morte em suas mãos. De glória a Deus por isso. Diga aleluia. Diga assim, na minha vida não, Satanás. É em nome de Jesus. A Bíblia diz que o diabo sai dali, Satanás sai dali, intenta contra a vida de Jó. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico da sua região. O que eu aprendo com isso, pastor? Que a gente pode ser rico, amém. Irmãos, diga amém. Oh, glória. Aleluia. Ele era o mais rico da região, irmãos. O mais poderoso da região. E também o mais piedoso. Olha que mistura divina. Olha que bênção. Olha que coisa maravilhosa. E a Bíblia diz que o diabo veio e tentou contra a vida de Jó. Em um único dia. Os caldeus roubaram o seu gado. Em um único dia, fogo desceu do céu e queimou as suas ovelhas. Em um único dia, os caldeus roubaram todo o restante do seu gado. Em um único dia, toda a sua riqueza se esvairiu. Você sabe o que é, Elon Musk, ficar zerado em um único dia? Liso. Diga assim, perdeu tudo em um único dia. Você não tem ideia ou dimensão do que é essa perca. Nós conhecemos pessoas que por muito menos desprezaram, blasfemaram, tiraram as suas próprias vidas. Mas a pergunta que fica é, será que a primeira tese de Satanás é verdadeira? Será que nós só o amamos por aquilo que ele nos dá? Quando a Bíblia diz que o Jó sabe pela boca dos seus servos que tudo que ele tinha foi perdido. Jó capítulo 1, versículo 20. Ele rasga o seu manto. Ele raspa a sua cabeça. Ele prostra-se no chão em adoração e diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Jó fez? Em outras palavras, eu não sirvo a Deus pelo que Ele me dá, mas eu sirvo a Deus por quem Ele é. Sabe o que ele fez? Ele falou na cara do diabo, a sua tese não é verdadeira. E deu só na risadinha. Jó ganhou de tudo de novo. Segunda tese, Satanás. Ninguém ama mais a Deus do que a sua família. A Bíblia diz que o diabo veio como um vento do Oriente sobre a casa que os seus filhos estavam. E a casa desabou e todos os seus filhos morreram. Em um único dia. Jó fez 10 funerais de seus preciosos filhos.
10 funerais. Enterrou 10 dos seus filhos. Todos os seus filhos. E ele rasga as vestes. Ele rasga o seu manto. E ele grita: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Mas louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, ele grita: eu não sirvo a Deus pelo que ele pode me dar. Eu sirvo a Deus pelo aquilo que ele é. E ele ora na cara de Satanás. A segunda tese de Satanás cai por terra. O diabo perde de novo. O diabo perde de novo. Ah, pastor, mas eu quero que você entenda o nível da paternidade de Jó. Jó não era aquele pai que fazia os filhos e deixava para lá. Não, entenda o peso que foi esse momento. A Bíblia diz que Jó era um pai extremamente presente, que exortava, aconselhava, orava, intercedia e sacrificava pelos próprios filhos. Imagina ter 10 filhos unidos, você sendo um homem mais rico do mundo. Impossível. Porque dinheiro separa famílias. Dinheiro separa irmãos. Jó conseguiu uni-los. Jó amava os seus filhos. Jó era um dos maiores exemplos de pai na Bíblia. E ele teve que enterrar os seus 10 filhos. E em tudo isso a Bíblia diz que Jó não pecou. Jó não amava mais a sua família do que a Deus. Jó amava mais a Deus do que a sua família. E ele derrota a segunda tese, Satanás. Aí a Bíblia diz que no capítulo 2, como nós lemos, teve uma nova reunião no céu. Nas regiões celestiais. No céu não, nas regiões celestiais. E o diabo se apresenta diante de Deus. E aí Deus provoca. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso, irmãos. Imagina Deus, sabe? Apanhou uma, apanhou duas. Aí quando o diabo chega todo, né, querendo se esconder. Ei, de onde tu vem? Sem terra. Ó, viste o meu servo Jó? Aí ele repete toda aquela argumentação. Não há ninguém na terra como ele. Homem extremamente piedoso. Homem íntegro. Homem reto. Um homem que se desvia do mal. Que mesmo sem motivo instigasse contra a vida dele. E ele permaneceu firme. Deus dizendo a Satanás: as suas teses são falsas. Jó me ama mais do que o dinheiro. Jó me ama mais do que a sua família. Jó me ama não pelo que eu lhe dou, mas porque de fato eu sou. E aí o diabo, que não gosta de perder, porque ele é assim. Imagina todas as qualidades boas que alguém pode ter. Ele é o contrário. Ele é arrogante, orgulhoso, egoísta, impaciente, soberbo. Ele é o mal, mentiroso. Aí ele diz, para dar uma de bonitão, ele cria uma terceira tese. Pele por pele. Tudo que um homem tem, ele dará pela sua vida. Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. E aí Deus novamente chama Jó. Ele diz: você vai ser meu advogado. Diga: sangue de Jesus. E Deus permite. Toca nele, mas não toca ele na vida. Isso nos faz lembrar novamente que o diabo é um ser limitado, que ele só pode ir até onde Deus diz que ele pode ir. Que o nosso Deus é o único que manda tudo em todos. E a Bíblia diz que Satanás vai até Jó e lança sobre ele uma doença maligna, da planta dos pés à cabeça. Úlceras cobriram o seu corpo. Ele era como uma chaga aberta ambulante, necrosado, não conseguia dormir, cheirava mal, doía sem parar. Terrível! Um aborto ambulante, uma chaga viva. Sangue de Jesus tem poder. Terrível, a pele necrosada, ao ponto que teve que pegar um caco de telha em meio às cinzas para raspar a pele morta.
Diga, sangue de Jesus tem poder. Aí sabe o que a mulher dele faz? Ela olha para ele nessa condição e diz assim: não tem como você nesse estado adorar a Deus. Morre. 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 Ele diz: louca mulher, aceitas o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Jó, contudo, não pecou. Em outras palavras, sirva a Deus não pelo que Ele me dá, mas sirva a Deus por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. E Ele derrota a terceira tese de Satanás. Eu amo mais a Deus do que a minha própria vida. Aí você diz assim: botou 7 pás de terra na cara do diabo. Olhe para o seu irmão e diga assim, e lhe pergunte: você já venceu as teses de Satanás? Você o ama acima da sua família? Você o ama acima do que ele pode dar? Você o ama mais do que a sua própria vida? De repente chega o silêncio de Deus na vida de Jó. De repente Jó ora e não consegue resposta. Jó adora e não consegue resposta. De repente chegam amigos de Jó. Bildade, Elifas, o outro lá, esqueci o nome. E os caras eram amigos de Jó, sim ou não? Sim! Porque quem é que fica 7 dias ao lado de uma pessoa fedendo em carne viva, só olhando e se lamentando com ele, se não for um amigo? Era amigo, gente, era amigo bom. Amigo rochedo. Só que eles, naquele silêncio divino, eles começam a fazer algo que você não pode fazer. E o que é, pastor? No silêncio de Deus, tentar filosofar e culpar coisas na lógica humana. No silêncio de Deus, eu não posso culpar coisas, situações, expressões. Eu não posso, entender situações da minha lógica. Se Deus está calado, a minha alma está calada. A minha boca está calada. Os meus pés estão pausados. E eles começam a achar culpa onde não tem. Eles começam a, na sua conclusão de tamanha desgraça, eles começam a trazer a culpa para Jó, chamando Jó de adúltero, chamando Jó de ladrão, chamando Jó de ladrão que roubou de órfãos e viúvas, chamando Jó de louco, porque tais pecados poderiam trazer tamanha desgraça. Jó, como nós, apenas se defendeu de tais acusações. Jó, como nós, em sua defesa, alçou os céus 16 vezes, perguntando: por que, Deus? 34 queixas contra Deus, e a resposta de Deus foi o absoluto silêncio. O silêncio de Deus grita mais alto aos nossos ouvidos do que o pior dos sofrimentos. Jó foi golpeado nas 5 áreas mais importantes do ser humano. Primeira, financeira, ele perdeu tudo. Segundo, saúde, ele não tinha saúde nem para respirar. Terceira, o seu casamento, a sua mulher enlouquece e manda ele morrer. Quarto, seus filhos morrem. 5, as amizades, que eram para trazer bálsamos, funcionavam como vinagre.
e mentiolate na época que ardia. Jó chegou no fundo do poço, não tinha dinheiro, não tinha saúde, não tinha casamento, não tinha filhos e não tinha amigos. Isso é o fundo do poço. Na mais profunda, no mais profundo do seu ser, ele consegue achar forças a olhar para o céu e gritar: bem sei que o meu Redentor vive e em breve ele se levantará. E quando ele grita nisso, quando ele grita no fundo do poço, ele grita: o meu Redentor vive. Jesus é a minha esperança. A Bíblia diz que Deus começa a falar. Diga amém. Deus começa a falar. Oh, delícia quando Deus fala com as nossas almas. Oh, delícia quando Deus fala com os nossos corações, com as nossas mentes. E quando Deus responde, ei, Ele não responde às queixas de Jó. Não adianta perguntar por quê, Ele nunca vai responder. Ele nunca vai responder. Porque não é Deus que responde a você. É você que responde a Deus. Ele não responde às queixas de Jó. Ele não responde às perguntas de Jó. Sabe o que ele faz? 70 perguntas retóricas, sem possibilidade de respostas a Jó, despejando em Jó o seu glorioso conhecimento, despejando em Jó a glória da sua existência. Ele pergunta: Jó, onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos do universo e da terra? Jó, onde você estava quando eu secava as águas e criava a porção seca para que tudo que você vê existisse? Aonde você estava quando eu espalhava as estrelas do firmamento e não só espalhava, mas chamava cada uma delas pelo nome? Jó, como é que você explica como o gelo é formado? Como a geada é formada? E Jó fazia absolutamente ouvir. Imagina você se coçando com um taco de telha e só ouvindo a Deus. Você não monta o mais terrível da sua vida, que você só ouvindo a Deus. Só ouvindo a Deus. Só ouvindo a Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim: tudo que você precisa é ouvir a Deus. E quando nós lemos o livro, parece que Deus já tinha curado Jó. Só que não. É porque quando Deus fala, até os nossos piores dores, elas desaparecem diante da voz do Senhor. Até as nossas piores ruínas se subtraem diante da gloriosa palavra de Deus. E ele só fazia ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Ele descobre 5 verdades que mudaram a sua vida. Eu quero concluir com essas 5 verdades. Jó capítulo 42. Aleluia. Aleluia. Se coçando de telha. Se coçando de telha. Jó diz 5 verdades que vão mudar a sua vida. Versículo 1, Jó respondeu ao Senhor. Versículo 2, e primeira verdade: bem sei que tudo podes fazer. Primeira verdade: Deus pode todas as coisas e nós não podemos nada.
Eu não sei que nível de luta você chegou aqui. Que dificuldade está na sua vida. Mas você precisa de uma profunda reflexão sobre essa primeira verdade. Que Deus pode tudo. E você não pode nada. Nós não podemos nada porque nós temos fraquezas. Sejam elas físicas. Ninguém pode correr mais do que o corpo te permite. Ninguém pode fazer mais do que o corpo te permite. Nós temos fraquezas emocionais. Nós temos fraquezas morais porque pecamos. E repetimos o nosso pecado. Isso é uma fraqueza moral. Quantas vezes nós pecamos, pedimos perdão e novamente pecamos naquilo que pedimos perdão. Isso é fraqueza. É porque você não pode. Você é fraco moralmente. Você é fraco espiritualmente. Ei! Mas a grande verdade é que Ele pode tudo. E que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Diga comigo, Jó refletiu profundamente. E a primeira verdade foi que Deus pode todas as coisas. E Ele não pode nada. A segunda verdade que Deus sintetiza de tudo que Deus falou para ele, de todas as questões que Deus levantou para ele, é que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Não existe azar, não existe sorte, não existe acaso, não existe circunstância. A sua vida está segura dentro de um plano de Deus. Ah, pastor, mas a vida está afundando. Deus tem um plano dentro desse buraco. Ah, a vida está um horror. Deus tem um plano dentro desse buraco. Aleluia. Sabe o que Jó aprende mais com todo o evangelho, todo o ensino que Deus traz para a vida dele? Capítulo 3, ele fala: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que não entendia. Coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Jó reconhece a sua ignorância. E Jó diz: ei, eu só sei que nada sei. Pastor, por que isso é importante? Irmãos, é porque quando nós estamos tristes, quando nós estamos de alguma forma quebrados, nós temos duas formas de agir. Ou nos calamos profundamente, ou falamos demasiadamente, contando as nossas tristezas, falando. E nós falamos, irmãos, e falamos, porque nós não conhecemos a curva que vem na frente. A curva que Deus dá nas nossas vidas, nós só vemos em linha reta, mas na frente sempre Deus traz uma curva. Você não consegue ver a curva de Deus, mas Ele já está lá. E de repente, quando você dá a curvinha, peraí, meu filho, ó, começou a curva agora. De repente, quando você pega a curva e vê o que Deus estava fazendo, e vê o que Deus estava protegendo, planejando, você coloca a mão na boca assim, ó, e diz: meu Deus. Eu falei de coisas que não entendia. Coisas que eram maravilhosas demais para mim e eu não conhecia. Diga aleluia.
Quarta verdade que Jó entende em tudo que Deus falou para ele. Versículo 5. Eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aí a primeira questão que você levanta é: como homem mais íntegro da terra, reto, como homem que conhecia Deus, que era testemunha de Deus, não conhecia. É porque a palavra de Deus diz que nós andaremos em profundo conhecimento. Essa história é como de um homem que conhecia o mar na televisão. Quem é que conhece alguém assim? A gente tem um colega que trabalha conosco lá no sítio, Zezinho. Ele nunca tinha visto o mar. Ele anda descalço, gente. Tem todos os espinhos. O pé dele parece um pneu. Ele esmaga o espinho assim, ó. O sol abençoado é aquela, viu? E ele não conhecia o mar. E nós levamos ele para conhecer o mar. E ele ficou... Ele não quis tomar banho não, com medo, viu, gente? Porque agora ele conhece o mar. Mas de repente, se ele encontrasse um pescador queimado do sol, que passou uma semana dentro do mar. Bem, ele não conhece tanto. Ele conhece pouco. É por isso que Jó dizia: eu te conhecia bem pouquinho. Mas agora eu te conheço mais. Agora eu te conheço melhor, irmãos. João 17,3 diz que a vida eterna se resume a isso: conhecer a glória de Deus. Imagina nós na eternidade, com 1 bilhão de anos, estamos fazendo o que no céu? Conhecendo a glória de Deus. Imagina Micael dizendo: eu tenho 1 bilhão de anos. Eita, Duda já tem cara de velho. Tenho 1 bilhão de anos e estou conhecendo o Senhor. Oséias capítulo 7, versículo 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque a sua saída é como a alva, ela é certa. Ele nos virá como chuva serôdia, e regará a nossa terra. Quinta verdade que Jó aprende com tudo isso que Deus falou. Versículo 6. Isso é muito importante. Retiro tudo o que disse. Retiro tudo o que disse. E me sento arrependido no pó e nas cinzas. E eu te faço a pergunta: como o homem mais íntegro da terra, o que ele tinha para se arrepender? O que o homem mais piedoso daquela geração podia se arrepender? E aí eu te trago essas verdades, que as pessoas que mais choram e confessam seus pecados não são as que mais pecam, mas sim as que mais perto de Deus estão. Quanto mais perto de Deus você está, mais humilde você é. Mais quebrantado você é, mais piedoso você é, mais misericordioso você é. Até então Jó está refletindo essas coisas, com cacos de telha sobre a sua pele. Completamente. Irmãos, preste atenção nessa cena. Com cacos de telha, e nesse exato momento da sua história, completamente feliz. Não por fora, não pelas circunstâncias, mas no seu interior. Porque ele reconhece a grandeza de Deus. O projeto de Deus, o plano de Deus. Isso é uma das coisas mais difíceis que você pode achar. Mais difíceis que você pode imaginar. Em meio a um furacão, nada mudou, mas por dentro tudo se transformou.
E eu quero terminar com a seguinte pergunta: o que fez Jó para que Deus restaurasse a sua sorte? Irmão, se Jó tivesse morrido ali, ele tinha cumprido seu papel. Porque ele terminou o seu papel no capítulo 2, quando venceu por 3 vezes as testes de Satanás. Se Jó tivesse morrido ali, Deus continuaria justo. Deus continuaria perfeito. Deus continuaria são. Porque Ele é Deus, Ele é soberano. Mas teve algo que Jó fez, que Deus interviu de uma forma profunda para mudar a sua sorte. Eu quero terminar com esse ensino. Enquanto Jó reclamava, enquanto Jó lamuriava, enquanto Jó gritava, enquanto Jó se defendia, Deus não falava. Mas quando ele põe as suas esperanças em Deus, Deus fala. Quando Deus fala, Jó presta atenção no que Deus falou. Jó sintetiza o que nós acabamos de ler. Mas quando Jó para de se defender, porque enquanto você se defende, você tem mágoa. Enquanto você se defende, você só tem dor. Mas quando você para de se defender e começa a orar, interceder, e o seu foco agora é o Senhor, Deus vai trabalhando no seu coração, removendo mágoas, raízes. E Deus começa a mudar o teu coração, mesmo fora estando o terror. Enquanto Jó reclamava, nada acontecia, mas quando ele aprendeu que Deus pode tudo, eu não posso nada, e muito menos sou merecedor de nada. Segundo, que nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Terceiro, que é a Deus que pertence o conhecimento, o fim da curva só pertence a Deus. Quarto, que a missão da sua vida é conhecer o Senhor. Quinto, que deve andar em caminho de redenção e arrependimento. De repente ele para de reclamar de seus amigos, de repente ele para de reclamar da sua família, de repente ele para de reclamar da sua esposa, da sua vida financeira, da sua saúde. Ele ora com essas verdades no coração. Deus começa a curar o coração de Jó de dentro para fora. E quando o coração de Jó está curado, a Bíblia diz que Deus se levanta, vai até os seus amigos e diz: ei, vocês agiram errado contra Jó, vão até eles para que Jó ore. A Bíblia diz que os amigos foram até Jó com caco de telha, pedir perdão diante de Deus. E quando Jó ora pelos seus amigos, Deus muda a sorte de Jó. Diga assim: eita. Eita. Quem captou comigo a mensagem? Diga amém. Bota assim na cabeça. Vamos entender, cabecinha. Parar de reclamar. E vamos orar com a certeza no coração de que a nossa vida está na mão de Deus. E que Ele tem um plano para cada sofrimento e alegria que nós temos. Eu quero terminar de verdade agora. Sem mentira. A Bíblia diz que Deus fez uma restauração completa na vida de Jó. Deus restaura 5 áreas que o diabo tomou da vida de Jó. Deus restaura a sua saúde. Levante a mão. A Bíblia diz que Jó morreu com 140 anos, viu taranetos e viveu vidas de abundância plena. Abundância de vida. A Bíblia diz que Deus restaurou Jó financeiramente, dando o dobro de tudo que possuía, fazendo ele duplamente o homem mais rico daquela região. Terceiro,
Deus restaurou as suas amizades. Porque mandou aqueles que criticavam, aqueles que zombavam diante deles, para que eles orassem por eles. Ei! Hernandes Dias diz: você não precisa se defender, você precisa andar com Deus. Sabe o que ele diz mais? Cuide da sua piedade, porque é Deus quem cuida da sua reputação. Quarta coisa que ele restaura é o casamento falido de Jó. Pode baixar um pouquinho, daqui a pouco levanta mais. Imagina agora você ricão, duplamente abençoado. A mulher que disse: morra, morra, morra. A mulher disse: morra, morra, morra. Quando você mais precisa da mulher, a mulher: morra. A bichinha, né? Também uma luta dessa. O sangue de Jesus tem poder. Se fosse brasileiro, a gente dizia o quê? Algum, né? A fila andou, vaza. Agora eu estou revigorado. Agora minha saúde foi restaurada. Deus pega os cacos. Deus pega o caos. E fez um vaso novo. Deus restaurou o sentimento. Deus restaurou o amor. Deus restaurou o casamento. Sabe, o pastor Hernandes, em certa vez, ele chegou uma mulher com a face bem braba e diz assim: pastor, vou me divorciar. E ela disse assim, e ele fez: por quê, irmã? Secou. Secou. Aí ele disse: glória a Deus. Porque se secou, tem esperança. Porque a vara seca de Arão, na mão de Deus, floresceu. Aí ela, com raiva, se espantou assim de raiva. E disse: pastor, você não entendeu. Morreu, morreu, morreu. Aí ele: glória a Deus, a esperança. Porque o nosso Deus ressuscita mortos. Aí disse: pastor, acabou. Aí, glória a Deus, ainda temos esperança, porque está escrito que Deus é o que chama as coisas que não existem e traz a existência. Deus traz a existência as coisas que não existem. Deus restaura os seus filhos. A Bíblia diz que Deus deu mais 7 filhos e 3 filhas. E você vai fazer a conta e ver que não é o dobro. Porque ele perdeu 7 filhos e 3 filhas. E Deus deu 7 filhos e 3 filhas. Só que filhos você não se perde. Filhos continuam a ser seus filhos pela eternidade. E agora Jó tem 10 filhos na eternidade. E 10 filhos com ele para cuidar dele. Satanás, com tudo isso, queria, diante dos anjos, blasfemar contra Deus. Satanás perdeu. Jó o venceu. Satanás, diante de tudo isso, queria colocar Jó mais longe de Deus. E o que ele conseguiu? Um Jó ainda mais piedoso. Eu queria que você ficasse de pé. Vamos treinar. Foi falado. Primeira coisa que você precisa fazer é ouvir a voz de Deus. E você só vai ouvir a voz de Deus quando no seu coração gritar: Jesus é a minha esperança.
Bem sei que o meu Redentor vive. E em breve ele se levantará em meu favor. E tenha certeza que Deus não vai responder às suas queixas, nem os seus porquês. Deus vai despejar a sua glória na sua mente. Onde estava você, Jó? Quando eu espalhava as estrelas, eu chamava pelo nome. E dentro dessa experiência da voz de Deus, você vai compreender que Ele pode tudo e você nada. E você vai compreender que todos os seus passos estão dentro de um plano dele. E os planos deles não podem ser frustrados. E você vai compreender que é só Deus quem conhece o fim da curva da nossa vida. O fim da curva do sofrimento. Você vai compreender que a sua missão existencial é apenas conhecer o Senhor. E você vai aprender a andar de joelhos em um caminho de redenção e arrependimento. Coloque a mão no seu coraçãozinho, que às vezes está de pedra. Irmãos, quando eu estava refletindo sobre esse sermão, eu estava vendo tanta pedra dentro de mim. Tanta pedra aqui dentro. Eu digo, meu Deus, estou parecendo uma pedreira, Senhor. Estou parecendo uma pedreira. Tanta coisa que o Senhor está falando, pedindo, eu estou desobedecendo, eu estou sendo infiel. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a ter uma restauração completa e total. Me ajuda a viver o que o Senhor tem para mim. Me ajuda a trilhar apenas 11 dias, de vez de 40 anos no deserto. E eu quero que você comece a orar pelo seu coração agora. Coloque a mão no seu coração. Comece a reconhecer que Ele é a sua esperança. Comece a reconhecer que Ele é a sua esperança. Comece a ouvir a voz de Deus agora. Nesse exato momento, Deus está falando com você. Ele vai começar a falar com você. Ore, ore, ore. Olhe para o seu coração. Ore, ore. Deus, em nome de Jesus. Que a história de Jó, que o Senhor nos deu de presente, vire chaves dentro do nosso coração. Vire chaves de dentro da nossa alma. Tire chaves de dentro do nosso espírito. Que o Senhor restaure as nossas famílias. A doçura do teu falar. Ei, para de reclamar. Para de trazer questões. Deus não vai responder. Deus não vai responder. Não há nada. Escute o que Ele tem a falar. Assim, ore, ore, ore. quando falas e olhas para mim. Sim, Deus. Tanto amor, meu Senhor, me constrange. Me derreto por dentro de mim. Fala comigo. Coloque a sua esperança no Senhor. Eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim. Eu preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo. Eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti, preciso de ti. Deus está restaurando. Preciso de ti. Restaurando a sua saúde.
Receba a cura em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Restaurando as suas finanças. Receba a prosperidade. Em nome de Jesus. Que o seu casamento destruído seja restaurado pelo poder do nome de Jesus. Do meu coração. Que os seus filhos sejam restaurados. Que os seus amizades sejam restauradas. Olhas pra em mim, nome de Jesus. tanto amor, meu Senhor, me constrange, me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Ouça, ouça, ouça. Olha pra mim, eu preciso esse olhar pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, Deus meu mudou a sorte. para ser como és, meu Deus Senhor. mudou a sorte. Preciso de ti pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti. Fala comigo. Preciso ouvir a tua voz, Senhor. Eu queria que você coloque essa mão no seu coração agora. Coloca essa canção de novo, David, mais baixinha. Olha pra mim. Está na hora de você orar pelos seus amigos agora. Eu quero que você ore pela pessoa que traz dor à sua alma. Seja num casamento, seja um amigo, seja um filho que está perdido no caminho do Senhor. Seja a sua vida financeira, seja o seu casamento, seja os seus amigos, seja a sua saúde. Ore, ore agora. Ore abençoando. Ore. Ore profetizando. Ore profetizando. Pai, eu oro por essa pessoa agora, Eu falar porque eu reconheço que o Senhor pode todas as coisas. do teu olhar. Eu reconheço que o Senhor pode todas as coisas. Que eu não sou nada, eu não sou merecedor. Do meu Eu oro, Senhor, porque eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. nada tão doce assim. Que a minha vida está no teu plano. A vida dele também está no teu plano. A vida dela está no teu plano. Amor, meu Senhor, me constrange. Oh, a minha vida está no teu plano. Dentro de mim. Eu oro, Deus, porque eu entendo que é o Senhor que conhece o fim das coisas. Eu apenas o começo delas, mas o Senhor conhece o fim da curva do sofrimento. É o Senhor quem conhece o fim. Eu oro porque eu entendo que a minha missão é conhecer a Ti. Eu oro porque eu sei que devo estar por um caminho de redenção e arrependimento, porque meu coração é muitas pedras. Eu preciso esse olhar para mudar o meu modo de ser, para mudar meu olhar, meu viver, para ser como Você vai ter Senhor. Preciso de ti. Você vai ter surpresas essa semana. Mudar o meu modo de ser. Você vai ter surpresas essa semana. Vão chegar diante de você e vão dizer: ore por mim! Ore por mim!
preciso da sua oração. É Deus quem vai lá. É o que pode tudo que vai lá. Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai mudar a sua casa. Deus vai mudar a sua história. Amém. Então cante essa canção para terminar bem alto. Pode aumentar, Dave. Amoleceu a dureza. Cante bem alto. Do meu coração Não há nada tão doce assim. quando falas E olhas pra mim. Tanto amor, meu Senhor, me constrange. Me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Ei! Imagina já cantando essa canção, Olha pra coçando-se com cacos de Eu telha. preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti. Fala comigo. Preciso ouvir a tua voz, Senhor. Olha pra mim. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda Jesus bem.